Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre os possíveis cenários para a eleição presidencial de 2022. Juntos aí com nossos convidados, vamos falar aí, analisar o momento atual e projetar aí possíveis cenários realmente do que pode vir a acontecer ano que vem para as eleições aqui para presidente do Brasil. Recebemos então, para falar sobre isso, os cientistas políticos Augusto Oliveira e também Paulo Pérez. Muito obrigado pela presença de ambos, por estarem aqui mais uma vez na TV Câmara. Então, começando pelo que se apresenta atualmente aí nesse cenário político, após, sobretudo, as últimas decisões do STF, como vocês estão observando a movimentação das forças políticas para 2022? Professor Augusto. Obrigado, Felipe, pelo convite. Um prazer falar contigo e também com o professor Paulo Pérez. Nós estamos ainda um pouco adiantados em relação às próximas eleições, né? Mas, vamos dizer assim, os motores já estão esquentando. As candidaturas já estão começando a se posicionar. Nós vemos muito diálogo entre os grupos de candidaturas, né? O presidente Bolsonaro já tem tomado medidas que facilitem a sua posição na próxima eleição, e também temos, né, a liberação da candidatura do presidente Lula para uma nova candidatura. O que eu acho mais relevante aqui no fato da candidatura do presidente Lula, de uma possível candidatura do presidente Lula, é que nós teremos aí a oportunidade, né, de depois do exercício dos 2 mandatos, e do mandato também da presidenta Dilma, e depois interrompido pelo impeachment, de haver aqui, então, um julgamento popular, né, do legado dos governos do PT. Porque com a exclusão do Lula de uma forma judicial na última campanha, as coisas ficaram muito definidas, de maneira que as pessoas que têm aquela imagem do presidente Lula, associação com os governos realizados por ele e pelo PT, né, eles não tiveram a oportunidade de manifestar nas urnas de maneira direta em relação à pessoa do Lula, o seu julgamento em relação a esse período. Então, agora, nas próximas eleições, com a autorização da candidatura do Lula, nós teremos essa oportunidade, né, de ter esse julgamento por parte das pessoas, por parte do cidadão, do eleitor, em relação ao legado, vamos dizer assim, dos anos de governo do PT. Professor Paulo Pérez, e na sua visão, dá para se imaginar já uma possível disputa, então, entre Lula e Bolsonaro, uma questão de polarização extrema de novo por aí? Olá, Felipe, meus cumprimentos a todos que nos acompanham, ao professor Augusto, é sempre um prazer falar com vocês. Se a gente olhar do ponto de vista do presidente da República atual, do Bolsonaro, podemos dizer que praticamente desde quando ele tomou posse, ele já começou a campanha da reeleição. Ele vem insistindo em reeleição, ele continua em campanha permanente o tempo todo, quer dizer, dá a impressão de que, na verdade, nós estamos com campanha presidencial nas ruas o tempo todo por parte do Bolsonaro, do que propriamente por um presidente que investe em políticas de governabilidade, né? E então ele está praticamente em campanha o tempo todo e principalmente falando para o seu grupo mais restrito, que segundo as pesquisas mais recentes vem mostrando que ele tem por ali em torno de 30%, eu não diria que são 30% de apoio totalmente consistente, mas de um 30% de apoio, o que praticamente garantiria a sua ida ao segundo turno em 2022. Com relação às oposições, a entrada do Lula, né, no jogo político de maneira mais efetiva depois da decisão do Supremo Tribunal Federal alterou totalmente o quadro, né? Primeiro, colocou o Bolsonaro numa situação mais complexa, porque ele sabe que é muito difícil enfrentar o ex-presidente Lula numa corrida eleitoral, e por outro lado também mexeu com o centro, né, o centro que até então
acalentava, eu não acho que é só o centro, mas talvez o centro-direita acalentava a possibilidade de disputar contra o Bolsonaro, também viu agora suas chances bastante reduzidas. Mas penso que Lula vem investindo numa estratégia de caminhar novamente para o centro e sinalizando que ele tentará uma repactuação aos moldes do que ele fez durante o seu mandato, desde o primeiro mandato de 2002, né? Ou seja, ele começa a discursar como um estadista mais ao centro, se movimentando muito no cenário internacional, sinalizando para o mercado. Então, provavelmente, ele investirá num movimento de desradicalização do que hoje é o cenário político, né? Portanto, mais uma vez, nós podemos ter até um processo eleitoral mais radicalizado à direita, como foi em 2018, mas com Lula tentando sinalizar para o centro, na tentativa de fazer de novo, quem sabe, um governo de uma coalizão social mais ampla. Então, o cenário se desenha por aí, e no meio do caminho ainda tem a possibilidade que não está tão próxima, mas também não é tão remota assim, de um provável impeachment do presidente Bolsonaro, dependendo do desenrolar do cenário político diante da pandemia e da crise econômica agora em 2021 e início de 2022. Professor Augusto, pegando um pouco carona do que o professor Paulo Pérez falou aí sobre essa questão do centro. Se fala aí, então, né, dessa possível disputa entre Lula e Bolsonaro, e um terceiro nome, não poderia vir do centro? Como o senhor vê aí uma possível via aí, né, de disputa se concretizar essa disputa aí entre Lula e Bolsonaro para 2022, já tendo visto aí algumas movimentações, algumas alianças também? Sim, pois é, né, nós de fato existem movimentos que nós observamos aqui das candidaturas, então de centro, como falasse, né, que assim, então a candidatura do Dória, possível candidatura do Dória, do governador Eduardo Leite, do Ciro Gomes, né, e do Huck, né, como então candidaturas que estariam de maneira intermediária aqui entre o Bolsonaro e o Lula de alguma forma. O que eu acho disso, né? Assim, a candidatura do Lula e do Bolsonaro coloca essas candidaturas de centro, vamos dizer assim, realmente em risco. Por quê? Porque nós temos, de um lado, o Bolsonaro, como o São Paulo falou, 30% de apoio possível, né? Já já galvanizado, talvez não de forma definitiva, mas é um número expressivo para levar ao segundo turno. O presidente Lula, mais do que certamente do que qualquer outro candidato, também parte, assim, de um capital pessoal em número de votos muito grande, de maneira que então vai consumindo os votos disponíveis para a terceira via. E qual é o problema dessa terceira via? Bom, nós temos o primeiro turno, e aqui conta, né, volume de voto né, um volume de voto suficiente para vencer uma das primeiras duas candidaturas. Então, a possibilidade disso ocorrer dependeria de uma dessas candidaturas conseguir concentrar, vamos dizer assim, todo o espectro político de apoios que não estivesse, ou então que estivesse em oposição ao Lula ou ao Bolsonaro, desde que um deles estivesse já posicionado mais à frente da candidatura. O problema, né, é que nós não temos hoje no país estrutura partidária suficiente para fazer essa coalizão. Nós temos incentivos, né, por parte do sistema eleitoral, por exemplo, para que cada partido importante lance uma candidatura presidencial, para que essa candidatura, por mais que não possa chegar ao segundo turno, ajude a eleger deputados federais, por exemplo. Né? Então existem incentivos aqui que são contrários, ou que atuam de maneira a dificultar essa coalizão entre esses partidos e essas lideranças, né, vão ser essas terceiras vias. E diante desse cenário, professor Paulo, que também se fala muito em rejeição. Lula e Bolsonaro teriam também índices de rejeição muito altos ainda, e ouvindo isso que o professor Augusto falou, a gente pode pensar então numa possível fragmentação também dessa disputa em 2022? Penso que sim, eu concordo totalmente com o que Augusto falou, né? Nós temos um processo eleitoral que a gente chama de casado, né? As eleições nacionais envolvem também eleições estaduais para governador,
para senador, para deputado federal, deputado estadual. Então, a campanha presidencial ela não ocorre sozinha, e aí os partidos têm que coordenar essas candidaturas para produzir apoio. Isso por um lado. Por outro lado, o fim das coligações nas eleições proporcionais colocam pequenos partidos em risco de desaparecer com o tempo, porque eles podem não fazer bancadas. Isso atinge de maneira muito especial pequenos partidos de esquerda, como o PCdoB e o PSOL. Então, a tendência, talvez não o PCdoB, né, vamos ver como é que se desenvolve a estratégia do PCdoB, mas provavelmente o PSOL vai lançar a sua candidatura própria, né? Então, provavelmente nós vamos ter uma fragmentação de candidaturas, mas isso não significa que teremos uma fragmentação dos votos, porque se de fato Lula for candidato, a chance de que o PT obtenha logo no primeiro turno mais do que 30% é bastante elevada, né? Se a gente olhar o histórico, o PT vem perdendo votos no primeiro turno desde 2002, quando ele atinge uma votação bastante expressiva com o Lula. Agora, em 2018, a votação do primeiro turno voltou aos patamares anteriores, de 1994 e 1998, mas ainda assim em torno também de 30%. Então, se o PT lança uma candidatura que não seja do Lula, mas o Lula esteja na rua e não na prisão, como aconteceu em 2018, também pode incentivar essa candidatura, talvez do Fernando Haddad, né, a ter mais do que 30% de votos. Então, se a gente pensar no cenário com o Bolsonaro, nós podemos ter, hipoteticamente falando, cerca de 30% para o Bolsonaro, 30% para o PT, talvez com Lula, no primeiro turno, sobrando aí no meio 40% de votos, né, que vão se distribuir, talvez, entre essas candidaturas ou entre outras. Então, talvez nós tenhamos uma fragmentação de candidaturas, mas não necessariamente tão grande assim uma fragmentação de votos nos candidatos. O padrão das eleições brasileiras presidenciais tem sido um padrão bipolar e bipartidário, sempre dois grandes partidos disputando as primeiras posições, seguido de uma terceira ou uma quarta força, né? Com a exceção de 1989, que foi a primeira da abertura, todo mundo estava tentando ali se posicionar no mercado eleitoral. Depois disso, o padrão foi um padrão mais afunilado, assim, sem tanta dispersão dos votos, né? Então, talvez nós tenhamos esse padrão, ainda mais se for uma eleição de disputa entre aquilo que deveria ter acontecido em 2018, qual seja, Lula versus Bolsonaro, né? Era o que deveria ter acontecido em 2018, isso ficou em suspenso, e isso ajudou a radicalizar mais ainda o país. Então talvez esse encontro esteja marcado para 2022, embora eu acredite que não seja a preferência inicial do Lula. Será muito custoso para o Lula concorrer a uma eleição em que ele tem muita chance de vencer, mas também há alguma chance de perder, caso a gente tenha de novo uma radicalização à direita dessa polarização, né? Mas se ele concorrer, acho que teremos a disputa que não ocorreu em 2018, finalmente. Professor, lembrando aí que esse cenário mostra uma possível, né, candidatura, tanto porque o ex-presidente Lula vai continuar sendo julgado lá, né, no Distrito Federal agora. Então, de alguma maneira, o campo ainda está em aberto, né? E aí, na sua análise, pensando em outros nomes aí, Marina Silva, por exemplo, já disse que pode apoiar daqui a pouco Ciro Gomes. Temos aí também o ex-ministro da Saúde, o Mandetta. Como na sua visão, sem Lula, esse cenário pode se configurar? Sim, sem Lula. Veja, os votos do Lula, eles já têm, vamos dizer assim, em grande medida, pelo menos no que é o básico, do patamar básico desse voto, né, uma identificação com o PT, enfim, ou com a liderança do Lula, que, como foi falado por São Paulo, pode ser transferida para uma outra candidatura, para o Haddad, por exemplo, né, como foi feito já na última eleição. Então isso seria uma coisa mais normal, o que dificulta uma terceira força de capturar, pelo menos em grande volume, esses votos. Eu diria que entre o voto do Lula, né, o que agora se vê do Lula, ou do Bolsonaro, seria mais fácil ver uma desidratação da candidatura do próprio presidente Bolsonaro do que uma candidatura do Lula ou do PT, no sentido de incentivar uma terceira força, né? Por quê? Porque o voto no presidente Bolsonaro, bom, por um lado, assim, embora tenha um movimento importante de apoio, ele ainda não tem linhas partidárias sólidas, né?
o presidente Bolsonaro não tem um partido político, vem sofrendo um desgaste grande por conta da pandemia, né? A questão econômica não está bem resolvida, está problemática. Então, esses próximos anos, como tem sido esse último ano, possivelmente, né, ou podem ser anos de novos desgastes, perdendo apoio no setor militar, como foi essa semana, enfim, na área da segurança pública, com a saída do Moro, do Ministério. Então, esses são movimentos assim, que colocam em risco, do meu ponto de vista, pelo menos, mais a candidatura do presidente Bolsonaro, e que poderia daí emergir uma candidatura identificada com a direita, né, e capturar votos suficientes para ir ao segundo turno contra o Lula, de uma forma estratégica por parte dos eleitores que não querem, né, que a presidência volte para o PT, por exemplo, do que propriamente uma desidratação do Lula, que nessa altura do campeonato, né, me parece, pelo menos, que não tem mais riscos, né, grandes de perder votos, além de todos os acontecimentos que já ocorreram até o momento. E você, professor Paulo, como vê também essa situação? Olha, analisando esse contexto da possível terceira via, né, o que seria tanto uma candidatura alternativa de centro-esquerda como de centro-direita, ou talvez até de direita, não tão radical, como é o caso na minha avaliação do presidente Bolsonaro, as chances, por enquanto, são muito reduzidas, né, por dois fatores. O primeiro fator é porque as novas lideranças desse perfil, ou aqueles que postulam a ser liderança política, não mostram nenhuma densidade e capacidade eleitoral, né? Os nomes que são colocados assim, de pessoas sem nenhuma experiência propriamente, como o caso do Luciano Huck, é até inacreditável, né, que grande parte da elite política contempla essa possibilidade. O Brasil, numa situação de crise terrível, que vai se agravar por causa dos efeitos de longo prazo da pandemia, ter na presidência da República alguém que jamais teve experiência político-partidária, o que mostra que será propriamente um desastre, né? O Bolsonaro, que tinha quase 30 anos de experiência, pelo menos parlamentar, mostra que em cargo executivo a coisa é diferente e tem problemas todos os dias, além da personalidade dele, problemas mesmo de saber coordenar um país tão complexo como o Brasil. Outros nomes, o Mandetta não vejo como alguém que tem densidade eleitoral, ganhou projeção por causa daquela situação inicial no Ministério da Saúde. O Dória já percebeu que ele talvez tenha inserção realmente no mercado eleitoral de São Paulo, mas não no mercado nacional. O Eduardo Leite é um nome em ascensão dentro do PSDB, mas ainda teria que ter uma inserção nacional, e o PSDB é um partido hoje dividido, não é? Porque tem o controle do Dória, que o Aécio tenta recuperar, mas em grande medida não consegue, porque em São Paulo o PSDB é bastante forte. A Marina Silva desidratou totalmente na última eleição, não vejo como uma candidatura que vai agregar alguma coisa na próxima competição. E o que sobra então é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um caso interessante porque ele já foi candidato a presidente 3 vezes, inclusive agora em 2018, e nunca sai de uma votação média em torno de 12%. Mesmo em 2018, quando o Lula não foi candidato, e ele sempre acusa o PT e o Lula de esvaziar suas candidaturas, né, a dele e dos seus aliados, mas o Ciro Gomes não ultrapassou 12% dos votos, mesmo sem o Lula na competição. Então, não vejo também uma possibilidade dele apresentar uma candidatura com densidade eleitoral sem o apoio do PT, e ele queima essa ponte o tempo todo, e ainda contando com a desconfiança de grande parte do mercado e da classe política, que não sabe exatamente quem é o Ciro Gomes. Ele é alguém de centro-esquerda, de centro-direita, que políticas de fato ele defende. Então, realmente, o cenário continua um cenário de reprodução dos últimos anos, e principalmente de 2018, em que, ao invés de termos uma polarização entre a centro-esquerda, liderada pelo PT, e a centro-direita, liderada até então pelo PSDB, vamos ter talvez uma reprodução de uma polarização mais radicalizada à direita, porque o PT continua como a principal liderança da centro-esquerda, e do outro lado, ocupando o espaço que antes era da centro-direita, uma direita um pouco mais radical com o Bolsonaro. Se Bolsonaro sai dessa equação por um processo de impeachment, aí o cenário fica mais complexo, porque o centro e a centro-direita
não tem propriamente nomes que empolguem eleitoralmente. Talvez venha até daí a incerteza dos grupos políticos em relação a impeachment ou não do Bolsonaro, porque está péssimo com o Bolsonaro, os mercados já descobriram isso, mas é uma incógnita para eles a retirada de Bolsonaro do cenário, o que poderia acontecer, porque eles não têm nenhum nome, ninguém para substituir o Bolsonaro nesse contexto em que o PT, apesar de tudo, ainda é muito forte eleitoralmente e ainda mais com a entrada do Lula em campo. Tanto é que alguns setores começam até a contemplar a possibilidade de aceitar o retorno do Lula, desde que ele sinalize, e ele vem sinalizando, uma repactuação com o centro e com a direita, principalmente com os mercados. Professor Augusto, Paulo mencionou alguns nomes aí, como por exemplo Luciano Huck, Ciro Gomes, que também fez parte aí, assinaram em conjunto com vários presidenciáveis um manifesto em defesa da democracia, né? Nas últimas semanas saiu aí nas redes sociais esse manifesto. E na sua visão, professor Augusto, o que esse manifesto quer dizer, até em termos de aliança e daqui a pouco dificuldade, né? De termos aí uma oposição a ambos os possíveis candidatos Lula e Bolsonaro, na sua visão, professor Augusto? Isso, o manifesto, ele demonstra justamente o sentimento desse grupo de candidatos, dessas pressões, né, dessas dificuldades que se mostram no horizonte. Então, dado esse contexto em que realmente se mostra difícil a emergência de uma terceira candidatura, né, um terceiro partido na eleição presidencial, então faz sentido, ainda de maneira muito antecipada, né, sem compromissos, evidentemente compromissos eleitorais, mas apenas sinalizando a formação de uma imagem, né, a formação do espectro, vamos dizer assim, de uma terceira possibilidade. Mas, por hora, isso é muito mais a formação dessa imagem, porque em termos de quem seria esse nome, e se esse nome teria capacidade de furar essa polarização entre o Bolsonaro e o Lula, né, ainda é muito frágil essa construção, né, e essa construção enfrenta problemas importantes do ponto de vista do sistema político, né? Por um lado, a gente tem assim a pouca compatibilidade, por exemplo, de uma coalizão que vai, né, do Ciro Gomes até né, o governador Dória, por exemplo, que defendem políticas muito diferentes. Então, e também, né, são nomes cujos partidos têm interesse em que sejam candidatos e que teria uma dificuldade, então, de formar uma chapa única, e ainda se formar a chapa única, não seria possível dizer que, por esse fato somente, né, teria boas condições, pelo menos, de chegar, né, numa posição apta para o segundo turno. Sim. E na sua visão, professor Augusto, esse manifesto, né, ele diz respeito aí, ele é em defesa da democracia. O que, na sua visão, esse documento ele apresenta, assim, mais também de jogo, né, democrático, há possíveis riscos aí, esse aspecto simbólico também da democracia, como que o senhor analisa esse manifesto, as palavras também nesse documento, né? Sim, é um documento que o Brasil vive uma situação complexa, né? Nós temos o presidente Bolsonaro como um presidente que, na sua trajetória política, né, e na sua condução na presidência da República, não valoriza a democracia enquanto processo, né? Tanto por palavras quanto por comportamentos. E em diferentes momentos ele se manifesta de maneira assim, a colocar em risco a instabilidade do regime democrático. Dessa forma, a manifestação, né, desse grupo pela democracia, ela vem no sentido exatamente de forçar aqui uma diferenciação entre, vamos dizer assim, o risco que representa o Bolsonaro e sua proposta de nova candidatura, e então um setor que seria um setor também com candidatos de direita, mas capazes de jogar o jogo democrático, respeitando as instituições
e normalizando a política brasileira, né? Eu acho que tem um sentimento aqui muito difuso de uma busca de normalidade, uma busca de uma proposta, enfim, de candidatos que tratem os problemas de maneira racional, de maneira calma, de maneira ponderada, apresentando soluções, apresentando propostas que levem ao interesse geral, solucionando problemas graves que a gente tem na economia, na pandemia, evidentemente, e que faça, portanto, essa diferenciação entre o que é a direita de Bolsonaro e o que seria essa terceira via capaz de levar o país a melhores condições no seu governo. Professor Paulo, e na sua visão, o que esse manifesto nos apresenta e pode nos dizer? Olha, Felipe, eu concordo com os pontos levantados pelo Augusto sobre o documento, né? Ele aponta para talvez dois caminhos, né? Duas possibilidades de interpretação. Por um lado, é realmente uma reação de lideranças políticas diante de mais alguns arroubos de autoritarismo por parte do governo e mais diretamente do presidente da República. Então, isso pega novamente o país num contexto de aparente crise, inclusive dentro do núcleo de governo, envolvendo a relação entre a presidência e um grupo de militares de alta patente, né, envolvendo a troca do comando das Forças Armadas e do Ministério da Defesa, e, ao mesmo tempo, uma tentativa de retorno ao debate político-eleitoral por parte dessas figuras, né, que assinam o manifesto, diante da volta do Lula, do fator Lula, né? Então o Lula retornou e tudo foi todos os assuntos então foram só em torno do Lula. Então, aproveitando o ensejo, essas duas coisas convergiram e vem esse manifesto, né, que de fato mostra uma preocupação geral em relação ao processo democrático diante de uma presidência que, em termos conceituais, poderíamos chamar de uma liderança populista, não é? O que significa dizer o populista é aquele que acredita que a democracia nada mais é do que uma representação direta da vontade da maioria que o líder é capaz de processar, desde que as instituições de controle, as instituições que colocam em limite ao poder da liderança, que acha que representa a vontade direta da maioria, não atrapalhem a sua governabilidade. Então aí nós temos um confronto muito claro entre uma concepção de democracia que, no fundo, poderia ser considerado ou uma ditadura da maioria ou uma suposta ditadura da maioria, porque muito provavelmente nem os interesses da maioria são representados pela liderança, com o modelo tradicional de democracia liberal, em que nós temos a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, como instituições que colocam limites ao poder para evitar abusos. Então, não é à toa que ele e muitos que o seguem, né, dos eleitores, dos seus apoiadores, estão numa campanha permanente, né, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso, alegando que, na verdade, a grande liderança não consegue governar porque essas instituições não o deixam governar. E agora, levando, inclusive, a um confronto com governadores e prefeitos no combate à pandemia, né, dizendo que também não deixam o presidente fazer as políticas necessárias para que a economia seja restabelecida. Então, de fato preocupante. Nós já temos uma democracia que, como Augusto colocou, não vive a normalidade, é um fato, nós não vivemos a normalidade democrática já há algum tempo, e é claro que esse cenário provoca preocupação. Então, evidentemente, essas lideranças trazem realmente um alerta necessário, um posicionamento, que já tinha sido tomado, inclusive, por setores do mercado, né, banqueiros, economistas, uma preocupação que, de fato, é genuína, mas, ao mesmo tempo, também uma sinalização na tentativa de manter a viabilidade eleitoral dessas figuras, e não é por menos que o próprio Ciro Gomes assinou o documento, porque talvez ele hoje seja o nome com alguma capacidade um pouquinho mais efetiva de ter competitividade eleitoral, embora, como eu mencionei, numa situação em que o PT seja candidato, ele não tem muitas chances de ultrapassar 12%, 15% de votação. Professor Augusto, o professor Paulo trouxe a questão econômica aí, né, no debate, e eu queria lhe perguntar, na sua visão, pautas encabeçadas para a disputa em 2022.
A economia pode ser uma delas, saúde, reflexos da Lava Jato. Na sua visão, o que pode ser definidor aí para um candidato vencer a eleição? Perfeito. É, a economia sempre tem um papel importante nas candidaturas à presidência da República, né? O presidente ele incorpora, vamos dizer assim, a responsabilidade pela condução do país. E muito do voto do eleitor, ele parte de percepções de como está a vida dele antes ou depois do governo, enfim, no período mais recente, de maneira a dar uma resposta de confirmação a melhoras que sentiu, ou então de tentativa de mudança, de colocação no poder de uma nova proposta que pudesse trazer benefícios, nesse caso a vida dele tenha piorado. Acontece que nós, nesse último ano, nós estamos atravessados com a questão da pandemia. A gente viu como nos Estados Unidos, por exemplo, a questão da pandemia foi central na eleição presidencial, né? É difícil dizer até o ano que vem como que a pandemia e a economia vão se entrelaçar, mas certamente esses serão os dois grandes temas da campanha presidencial. É possível que a situação nossa em relação à pandemia, por tragédia, ela ainda seja tão forte, né, o drama da perda de tantas vidas tão evidente, que mesmo com a ocorrência de uma melhora, esperamos que exista, né, uma melhora nas condições sanitárias, enfim, em relação à pandemia, pode ser que ainda nessa situação a pandemia seja, né, vamos dizer assim, o principal ponto de debate e a principal arena na qual o presidente Bolsonaro será responsabilizado pelos eleitores. Embora a economia, e aqui a economia não está desatrelada da questão da pandemia, ela também é relevante, em especial do ponto de vista prospectivo, né? Qual candidato que teria condições de, melhorando a situação econômica, melhorar também a vida dos eleitores? Qual proposta fará mais sentido para os eleitores? Professor Paulo, como é que o senhor vê esse peso aí dos projetos de governo, né? Que força que daqui a pouco a economia, a corrupção, de repente, isso na sua visão, pode ter uma discussão um pouco mais escondida, digamos assim, por conta da pandemia. Como o senhor analisa isso para 2022? Eu também penso que a economia, que sempre é central, vai ser mais central do que nunca, né, por causa da situação que atravessamos. O próprio presidente Bolsonaro tem consciência disso, porque ele sabe que as medidas necessárias para frear o avanço das contaminações e, portanto, o colapso do sistema de saúde, os óbitos, são medidas de restrição de funcionamento, de comércio, de atividades coletivas. E ele sabe que isso tem um impacto direto na economia, né? Então isso vai influenciar muito a sua possibilidade ou não de reeleição em 2022. Daí esse embate que ele vem trazendo, né, com os governadores e com os prefeitos, para pelo menos ter a desculpa lá na frente e dizer que ele tentou fazer algo, mas não conseguiu, foi impedido de fazer, que seria salvar a economia. Então a economia e os impactos da pandemia vão ser de fato centrais, e tudo vai depender da capacidade do governo federal nesse ano conseguir vacinar com rapidez a população para amenizar os efeitos, pelo menos os efeitos da área da saúde pública provocados pela pandemia. Agora, além disso, né, como é muito provável uma candidatura do PT e com o Lula, vai surgir, obviamente, um debate de comparação, né? Quer dizer, o Lula vai trazer, como de costume, o seu período de governo, com vários indicadores, tentando trazer testemunhos e exemplos de que ele fazia políticas de inclusão social, de desenvolvimento do país, e como o governo Bolsonaro não teve um projeto propriamente, vai bater na questão da corrupção. Então, penso que corrupção ainda vai ser central, ou pelo menos vai ser um tema mobilizado no debate, principalmente contra o governo do PT. E, do outro lado, a Lula vai tentar trazer para o cenário as políticas do seu governo e a sua capacidade de liderança do Brasil, liderança internacional, numa situação em que isso será fundamental para superar os danos, os efeitos colaterais na economia e em outros setores por causa
por causa da pandemia. Então, eu penso que esses temas vão estar presentes, sim. Acho que esses 4 temas, capitaneados pela economia e pelos efeitos da pandemia, mas também de políticas do governo do PT e o tema da corrupção, que ainda vai permanecer, provavelmente, principalmente como arma, no caso do Bolsonaro. Que, como eu mencionei, não tem muito projeto, porque na área econômica o projeto que ele tem, que é capitaneado pelo Paulo Guedes, que de alguma maneira é a forma do mercado, dos chamados mercados financeiros, continuarem prestando apoio ao Bolsonaro, envolve uma série de políticas que, na minha avaliação, não são as mais adequadas para o enfrentamento dos próximos anos dessa crise profunda que o país e o mundo está enfrentando por causa justamente da pandemia. Então, as políticas de redução do Estado, de redução de gastos, isso impactou até no auxílio emergencial, na discussão de valores, né? Tudo isso tem a ver com uma visão mais de restrição do Estado, de contenção monetária, de redução do gasto público, o que, na verdade, não colaboraria para uma retomada do crescimento numa situação tão catastrófica que grande parte do mundo e o Brasil enfrentará, né? Então, também ele ficará um pouco, acho que um pouco órfão da legitimidade do discurso de menos Estado, de mais desregulação, diante da comparação com o governo do PT, que com o Lula fez bastante política pública, bastante gasto público. Então, penso, de fato, esses 4 temas aí estarão presentes, mas economia e pandemia são temas inevitáveis e vão puxar todo esse debate, muito provavelmente. Augusto, até agora nós temos visto aí apenas homens como presidenciáveis, mais homens possíveis candidatos aí, e a chance, na sua visão, para candidatas mulheres, daqui a pouco um espaço aí para as candidatas entrarem como vice desses candidatos, na sua visão, como você analisa aí a presença da mulher para o ano que vem para as candidaturas? Sim, né? Bom, as candidaturas de mulheres, ela, de fato, teve importância nos últimos anos. Tivemos, evidentemente, né, a presidente Dilma e também a candidatura da Marina Silva, como uma candidatura que, por 2 vezes, pelo menos, né, teve condições, teve um bom número de votos e condições de chegar, né, de chegar ao segundo turno. Isso não aconteceu. Mas na última eleição, né, a candidatura da Marina Silva foi, de fato, eliminada, né? Ela chega no final do primeiro turno com 1% de votos. Então fica muito difícil para a Marina recolocar a candidatura dela nesse próximo ano. Então fica difícil. Embora a Marina Silva, né, por toda a história dela, todo o capital político que ela tem, ainda seria, então, vamos dizer assim, uma peça importante no quebra-cabeça de qualquer dessas candidaturas que nós estamos comentando. Evidentemente aqui incluindo, né, o PSDB e mesmo Ciro Gomes como possíveis cabeças de chapa, no qual, bom, poderia participar aqui a Marina Silva. Nós temos também outras possibilidades, né? Tem se comentado a possibilidade da presidente da Magazine Luiza, né, a Trajano, como uma liderança de fora da política que poderia fazer aqui o papel, né, o papel de que foi feito pelo Zé Alencar, né, quando da primeira candidatura do Lula, ou seja, de representar o setor econômico em uma candidatura que não necessariamente estaria afim, né, com uma política mais dedicada a esse setor. Então a gente tem hoje, né, no cenário, de fato, em que as candidaturas de mulheres para as eleições presidenciais, elas, né, pelo menos agora, a gente não vê uma boa colocação de uma candidatura. Embora nas últimas eleições, de maneira geral, em especial para o legislativo, né, a gente tem aqui o exemplo da Câmara Municipal de Porto Alegre, nós temos aqui uma ascensão da preocupação na eleição de mulheres, em geral. E não apenas mulheres, mas também mulheres negras, né, e também de políticos negros, trazendo maior representatividade para dentro da arena legislativa. Esse fenômeno, a impressão que eu tenho é de que ele vai se fortalecer nos próximos anos. Esse vai ser uma questão, então, que vai ser energizada também, uma questão que vai ser pautada, trazendo, então, importantes reflexos em âmbito legislativo em especial,
porém, no âmbito do executivo, pelo menos nas peças atualmente colocadas, a gente não vê com facilidade a entrada de uma candidatura de uma mulher no atual cenário, né? Pois é, professor Paulo, seu raciocínio ele é esse também. A gente tem tempo ainda de conseguir fazer com que essa representatividade possa aumentar nos próximos meses, até 2022? Qual a sua visão? As mulheres, no caso brasileiro, né, elas são bastante subrepresentadas de maneira geral nos parlamentos, nos cargos executivos. Quando nós olhamos isso do ponto de vista comparável, né, em vários países do mundo, nós somos um caso realmente crítico, né, de baixa representatividade feminina. Vem crescendo essa representatividade nos últimos anos. Alguma alteração na legislação vem sendo feita para estimular esse crescimento, mas ainda é muito aquém do que deveria, dada a distribuição de homens e mulheres na população brasileira. De alguma maneira também a subrepresentação racial e de outros setores da sociedade. Mas nós estamos avançando isso, lentamente, mas estamos avançando. No caso da campanha presidencial, que tem aí um complicador a mais, né, porque é apenas um cargo em disputa, então a luta por esse cargo é muito grande, dado a dinâmica já estabelecida, né, de um setor ainda muito masculino, por que não dizer machista. A disputa desse cargo, então, é muito mais acirrada, fica muito mais difícil surgir uma candidatura feminina. Podemos dizer, por exemplo, que a candidatura da Dilma foi viabilizada, o que foi altamente positivo, né, de termos uma mulher presidente, mas porque havia ali o Lula por trás como não só um apoiador, mas alguém que carregava essa candidatura com seu prestígio de presidente da República. De lá para cá, o que nós observamos, na verdade, é um problema de renovação das lideranças, tanto de lideranças masculinas, como a criação de lideranças de projeção nacional femininas. Então, nós temos sempre os mesmos nomes já há muitos anos, e no caso das mulheres, essa dificuldade de ter uma liderança de projeção nacional que seja capaz de vencer uma disputa dentro de um partido e se lançar candidata a presidente da República por um partido viável, né, de conquistar o cargo. Agora, na vice-presidência, eu penso que é praticamente inevitável que os principais competidores que estejam atentos para isso procurem recorrer a um nome feminino para a vice-presidência, né? Então, eu penso que o PT tentará articular, né, um nome feminino que, ao mesmo tempo, tem alguma inserção em setores sociais mais amplos. Né? O caso que o Augusto chamou atenção é o caso, talvez, dos sonhos atualmente do PT, né, de trazer a empresária Luísa Trajano, porque ela corresponderia à candidatura de uma mulher e, ao mesmo tempo, de alguém ligado ao setor empresarial, como foi essa aliança do Lula com o José Alencar lá atrás, nos seus dois mandatos. Né? Agora, se nós olhamos, por exemplo, em outras candidaturas, o Ciro Gomes concorreu na última eleição, né, com uma mulher. A Marina perdeu espaço, provavelmente pode até lançar candidatura, mas não haverá espaço. Então, nós temos algumas mulheres que concorrem, mas com muita dificuldade. Né? O próprio PT, em 2018, teve a Manuela como vice do Haddad. Então, eu penso que é um caminho ainda longo a percorrer, né? De termos uma candidatura própria, sem um patrocínio masculino, e que tenha capacidade de chegar a um partido que tenha competitividade para conquistar a presidência. Mas, aos poucos, isso vem acontecendo nos cargos de vice, em candidaturas em partidos pequenos, para aumentar a bancada. Então, é um caminho que vem se tornando cada vez mais claro, melhor, mas ainda bastante lento. Então, eu penso que nessa eleição agora, o espaço esteja aberto, e necessariamente aberto, porque os partidos já notaram que isso é importante, para candidaturas de vice nesses mais competitivos. Exceção, obviamente, de Bolsonaro, que muito provavelmente não terá uma vice-mulher. Penso que não, né? Mas provavelmente no caso do PT, a chance é bastante grande de ter uma candidatura feminina como vice da chapa, seja com Lula ou seja com outro nome, provavelmente o Haddad. Chegando ao final do nosso debate, antes de encerrar, né, a gente pode refletir um pouquinho sobre a situação aqui do Rio Grande do Sul, do governo do Estado.
Diante desses cenários aí, professor Augusto, na sua visão, como o senhor vê aí o reflexo disso aqui no Estado, né? O reflexo da presidência aqui no Estado, porque alguns nomes já surgem aí, né? A própria, o vice-presidente Mourão, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior. Como o senhor analisa os reflexos aí também para a dança das cadeiras aqui no Rio Grande do Sul no governo? Sim, a gente tem aqui no Estado, né, pela sua trajetória histórica já, essa dificuldade de reeleição das forças políticas e das candidaturas que estão no governo. O governador Eduardo Leite, ele tem se posicionado, né, como não candidato à reeleição, o que seria a primeira vez em que, nos anos recentes, na qual o governador não busca a reeleição. Bom, nós tivemos o último caso, que me parece foi do Olívio Dutra, em que o Tarso Genro foi candidato depois do Olívio. Bom, ainda precisamos ver se o governador Eduardo Leite, de fato, não será candidato. Porque, embora ele pessoalmente já tenha se manifestado contra a reeleição, né, existe a possibilidade de ele ser candidato a presidente da República, mas aqui ele disputa esse espaço com o Dória. Uma outra opção seria ser candidato a vice-presidente, né, mas nesse caso teria que complementar uma chapa que não estivesse no perfil aqui do Sul e do Sudeste. A gente lembra que nós tivemos a candidatura do Alckmin com a Ana Amélia, né? Então um candidato do Sudeste e do Sul que não conseguiu penetrar no Nordeste, bom, por outros fatores também, mas esse foi um dificultador. Então, a candidatura do Eduardo Leite como vice também tem seus desafios. A partir disso, poderia sair da política, ou poderia ter uma candidatura ao Senado, mas acontece que existem pressões, né? Existem pressões por parte do próprio partido, dos compromissos já assumidos em termos de política pública, a ausência de um candidato como o Leite, né, à reeleição, cria um vácuo político. Então, na presença desse vácuo, é possível que exista pressões externas à vontade, evidentemente, ou possivelmente, do candidato, que o leve a uma candidatura. Então, eu não tiraria aqui, se tivesse uma mensagem aqui para passar, de maneira muito rápida, eu não descartaria a possibilidade de nós termos, de fato, a candidatura do Eduardo Leite, e uma candidatura que talvez seja mais competitiva para obter a reeleição do que as anteriores. Porque, num quadro polarizado como é da política nacional e gaúcha atual, o Eduardo Leite, por seu comportamento durante a pandemia, ele é, de fato, vamos dizer assim, um candidato mais posicionado na centro-direita, vamos dizer assim, que poderia conquistar um voto intermediário e que, além disso, né, tem o benefício, que todos o benefício da reeleição. Então, seria um candidato que teria condições, talvez pela primeira vez, de se reeleger no Rio Grande do Sul. Professor Paulo. Eu concordo. Eu acho que de fato, a situação se coloca nessa encruzilhada. Talvez, pessoalmente, o Eduardo Leite não tenha o interesse propriamente de concorrer, como ele vem já há muito tempo dizendo, que ele não é favorável às reeleições para cargos executivos, e teria, digamos assim, uma situação difícil por causa da pandemia e da sua gestão, que de alguma maneira criou resistências, né, à sua administração, como de vários governadores e prefeitos. Mas, por outro lado, num cenário de carência de nomes, ele de fato é alguém que ainda assim seria competitivo e seria do interesse do PSDB conquistar, mais uma vez, a governadoria de um estado importante como o Rio Grande do Sul. Então ele ficaria, digamos, nessa encruzilhada entre talvez os seus interesses e as suas convicções pessoais e as determinações partidárias, as estratégias partidárias, que também terão que compatibilizar de alguma maneira o cenário nacional, né? O PSDB nacionalmente está indefinido em relação às eleições presidenciais
E nessa indefinição, o Eduardo Leite tem sido um nome aventado como uma possibilidade. Seja de uma candidatura que não teria tanta chance de vitória, mas seria um nome a ser construído, ele é muito jovem, né, e teria um potencial de votos aí, certamente, para o futuro, principalmente nesse espaço esvaziado do centro, mas enfrenta dentro do PSDB a resistência do Dória, que de fato ocupou o partido e controla o partido em São Paulo. Então essa disputa aí é uma disputa que deixa o jogo indefinido a respeito de uma candidatura própria do Eduardo Leite a presidente da República, e é claro que isso impacta então aqui no Estado, porque aí ele não seria candidato no Estado. Um terceiro cenário, que também há algumas movimentações ainda discretas, seria uma reaproximação do PSDB com o Ciro Gomes, né? Eu não digo com o PDT, porque o Ciro Gomes é mais ele mesmo, né? Com o Ciro Gomes, na medida em que o Ciro Gomes poderia ser o candidato a presidente, tendo como vice, quem sabe, o Eduardo Leite, que traria os votos do Sul, né? Dado que o Sul, muito provavelmente o Rio Grande do Sul, ainda tem uma resistência maior à esquerda. O que volta para o cenário, de novo, local, né? Em que medida há um clima favorável para candidaturas de esquerda, no caso mais diretamente o PT, ou talvez de centro-esquerda, o PDT, para conquistar a governadoria do Estado. Também não há nomes que eu vejo como projeção para isso, não vejo nomes também com muita projeção à direita, então o cenário aqui estadual fica um pouco indefinido, e o nome que aparentemente seria o que talvez fosse o nome a surgir nisso tudo, de fato ainda é o Eduardo Leite, mas que está diante dessas decisões estratégicas que dependerão do desenvolvimento da política nacional aqui nesses próximos meses até o início de 2022. Tá certo, essas aí então foram as análises iniciais do que pode acontecer no pleito 2022, tanto para o Estado quanto a nível federal para a presidência da República. Análises iniciais aí que nós agradecemos aos nossos convidados, cientistas políticos Augusto Oliveira e também Paulo Pérez pela presença. Muito obrigado a você também que nos assistiu. A gente se vê na próxima. Até lá!